Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de criação gráfica. É bom lembrar que esta é uma contrapartida à Lei Aldir Blanc do edital 026020, prestada ao município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O objetivo dessa videoaula não é ensinar a usar algum software de edição, mas sim dar orientações sobre o uso de cores, imagens, fontes para montagem do seu material gráfico de divulgação, do seu produto, da sua empresa, do seu evento, tá bom? Então, vamos dar sequência. Eu me chamo Ana Maciel, eu sou formada em jornalismo pela Unicinos, trabalho com criação gráfica desde 1999, e um dos trabalhos que eu realizei em parceria com o publicitário Juan Oliveiras, e que mais me deu orgulho, é a modernização da marca da Transurb. A Transurb, a empresa Transurb, ela foi fundada em 1985, né, ela tinha uma logomarca antiga, e em 2003 nós iniciamos o processo de modernização da marca, que ela ficou daí, como vocês estão vendo aí, esse novo formato, e também criei o manual de identidade visual de aplicação da marca para a empresa Transurb. Agora, a gente vai começar a ver alguns dos trabalhos que eu fiz, para vocês terem um pouquinho de ideia de como eu trabalho, tá bom? Eu atuo junto à empresa Engenho da Arte, criando peças publicitárias há 2 décadas. E já atendi, através dela, nomes como os Fagundes, a Isabela Fogaça e o Grupo Tablado, dentre outros artistas e eventos municipais e estaduais. Agora vamos começar com o conteúdo, tá bom? A minha dica, que é uma dica bem pessoal, porque é o que eu faço, o que eu uso para mim, para começar a criar uma arte, é me fazer 3 perguntas. Eu preciso, primeiro, ter uma ideia clara do que eu vou divulgar. Eu vou divulgar um evento, um produto, um local. Depois de tu responder essa pergunta, a resposta ela vai te guiar para te definir a paleta de cores e imagens que você vai poder usar nesse trabalho, tá? Tu sabendo que vai divulgar, se é uma empresa, se é um comércio, se é um artista, se é um evento, uma peça de teatro, aí tu passa a buscar as cores e as imagens para começar a produzir esse material de divulgação. A segunda pergunta é: qual público você quer atingir? O teu público é formado somente por crianças, somente por jovens, para o público adulto, para a terceira idade, especificamente para nichos sociais ou para o público em geral? Essa resposta, ela vai te dar uma orientação para te definir o estilo de cores, de fontes e elementos gráficos que tu vai usar no teu material, tá bom? E a terceira pergunta é: qual o meio escolhido para veicular? Que tipo de divulgação você vai fazer? Você vai fazer uma divulgação através de materiais impressos, como cartazes, panfletos, banners, outdoors, ou através das redes sociais, com postagens para Facebook, Instagram, Twitter, YouTube? Tu definindo que tipo de meio vai ser veiculado esse teu material de divulgação, você vai conseguir delimitar o tamanho do material e a quantidade de conteúdo e de informação você vai poder colocar nele, tá? Tem alguns casos em que a gente produz um material e ele vai ser usado em diversos meios, tanto no impresso quanto nas redes sociais, mas na frente a gente vai ver isso. Então, é importante, na hora de montar, principalmente a arte base, eu vou explicar o que é uma arte base, que ela te dê opções para te poder mudar o formato desse material para aplicar em diversos meios de divulgação.
Vamos para o próximo. Bom, respondendo as 3 perguntas, a gente começa a definir a base do material que a gente vai criar, né? Então, a gente vai ter o tamanho, né? Um tamanho básico, vamos supor, você vai montar um cartaz tamanho A3, um cartaz impresso, ou então você vai montar um post de Instagram, você já vai ter um tamanho específico. Então, você vai abrir esse tamanho no seu editor gráfico, e ali você vai começar a trabalhar as imagens. Então, tu já vai conseguir definir a quantidade de conteúdo que tu vai poder colocar nele, né? Para não, assim, ó, uma dica básica, evitar muito conteúdo. Às vezes a gente acha que quanto mais informação a gente passa, melhor a gente passa a mensagem. Não, não necessariamente, principalmente materiais gráficos. Quanto mais enxuto ele for, quanto mais limpo ele for, quanto mais claro ele for, melhor a mensagem é passada, tá bom? Vamos começar também a tamanho, conteúdo, definir imagens serão utilizadas, fotografias, imagens vetoriais. O que são imagens vetoriais? Vetoriais são aquelas imagens que são consideradas desenhos. Quando tu tem uma foto, se a foto não é em alta definição, de repente tu não consegue ampliar ela em tamanho suficiente, por exemplo, para imprimir um banner grande ou um outdoor. Se tu tem uma imagem vetorizada, ela é um desenho, tu pode ampliar o tamanho que tu precisar. Então, muitas vezes a gente utiliza a vetorização de imagens, tipo de fotos, ou de algum outro tipo de imagem, para conseguir ampliar o material gráfico, tá? A definição das fontes e a definição das cores. Vamos dar uma olhadinha agora nos tamanhos de formato. Quando o material é impresso, a gente tem alguns formatos que são considerados padrão, porque eles nos fornecem melhor aproveitamento, né, de papel, principalmente quando for impressos em papel, tipo cartazes, folhetos, panfletos, né? Então, dá melhor aproveitamento de papel na gráfica e isso te reduz custo também, tá? Então, assim, ó, nós partimos do tamanho padrão, que é o tamanho A4, que é a nossa folha padrão normal de impressão, impressora doméstica, tá? Quando nós falamos em cartaz, aí normalmente nós usamos o tamanho A3, que é o equivalente a 2 A4. O tamanho A2, que é a maior folha que nós temos, ele é equivalente a 4 A4, tá? Depois, retornando ali para o A5, A5 é equivalente a meio A4, e o A6, um quarto de A4. Então, A é assim, quanto menor o A, maior a folha, quanto maior o A, menor a folha, tá? Então, voltando, A4 é a folha padrão, A3 equivalente a 2 folhas A4, A2, 4 folhas A4, o A5 é meio A4 e o A6 um quarto de A4. Agora vamos ver alguns formatos, alguns tamanhos já pré-definidos de materiais impressos, tá? Ó, o panfleto normalmente é usado o tamanho A5. Qual é o tamanho A5? Voltando lá, o tamanho A5 é o meio A4. Então, quando tu quer montar um panfleto, pode ser só frente ou frente e verso, né? Tu vai usar o tamanho A4, o tamanho meio A4, que é equivalente a meia folha padrão, né? Para montar o teu panfleto. Um marcador de páginas. O marcador de páginas tem em média de 18 a 5 centímetros de formato, tá? Cartaz. Cartaz, ele nos dá a opção de 3 tamanhos básicos, que seria o próprio A4, né? Tem gente que gosta de produzir cartazes um pouco menores, dependendo se é para expor em ambiente interno também, né? E para ambientes externos, mais o A3 e o A2, que são os tamanhos maiores. O A3 equivalente a 2A4 e o A2 equivalente a 4A4. Nós temos um tamanho base para banner em lona, que eu digo que é o banner para tripé, que é aquele que tu usa para colocar
dentro de um evento, na entrada de um evento, na entrada de repente, de um comércio, na inauguração de uma loja, que tu coloca ele num tripé ou pendurado na parede, que ele tem ele é de 90 por 120 centímetros, tá? Um detalhe importante de ressaltar é que os materiais para impressão gráfica, eles devem ser salvos no formato PDF para envio, tá bom? Se o material gráfico que tu for produzir, ele for para ser postado nas redes sociais, aí eles vão ter tamanhos específicos para cada tipo de postagem. Por quê? Para que não haja distorção, para que tu possa aproveitar melhor o espaço digital que está ali na tua tela, tanto a tela do celular quanto a tela do computador. No caso do Facebook, a gente tem ali, ó, a capa pessoal, tá? Tem diferentes tamanhos, podem notar, tem diferentes tamanhos para capa pessoal, que é do teu perfil pessoal do Facebook. Tem o tamanho específico da capa para grupos, porque o formato do template ali da tela do Facebook para os perfis diferentes, tanto para perfil pessoal, grupos e eventos são diferentes, tem formatação diferente. Então, por isso que o tamanho é diferente, tá? Então, atente para isso. Se tu for produzir uma capa de Facebook para um perfil pessoal, ela vai ter 851 por 315 pixels, tá? Capa para grupos. Capa de perfil de grupos, 640 por 334 pixels, capa para eventos, 1920 por 1080 pixels, a imagem do perfil, 180 por 180 pixels, isso tudo do Facebook, post, 1200 por 1200 pixels, e dos stories, 1080 por 1920 pixels, tá? Os materiais gráficos para mídias digitais, eles devem ser salvos no formato JPEG ou PNG, tá bom? Vamos para as outras redes. No Instagram, a gente tem uma imagem do perfil de 720 por 720 pixels. Post feed quadrado é 1080 por 1080. O post feed vertical, 1080 por 1350. Post feed horizontal, 1080 por 588, e o history do Instagram é o mesmo do Facebook, 1080 por 1920 pixels, tá? O Twitter, capa 1500 por 500 pixels, imagem do perfil do Twitter, 400 por 400, e post 600 por 375 pixels. O YouTube, a capa do YouTube é 1546 pixels por 423, e a imagem do perfil do YouTube, 800 por 800 pixels. Agora vamos falar sobre cores. A cor, ela transmite uma mensagem específica. A gente não escolhe uma cor porque, ela é a mais bonita, é porque eu gosto de tal cor, mais de tal cor, tá, mas que mensagem tu quer passar? Que tipo de comunicação tu quer fazer com o teu cliente, com o teu público? O que que tu quer dizer? Então, aqui eu separei algumas cores e alguns dos significados das cores para vocês entenderem como funciona esse processo, tá? Por exemplo, o rosa, ele transmite romantismo, ingenuidade e ternura. O roxo, espiritualidade, mistério, magia. O azul, segurança, serenidade e harmonia. O verde, esperança, liberdade, saúde. O vermelho, excitação, energia e paixão. O laranja, prosperidade, sucesso e alegria. O amarelo, descontração, otimismo, calor e luz. O marrom, integridade, seriedade e tradição. O cinza, neutralidade, estabilidade e firmeza. O branco, limpeza, pureza e paz. O preto, isolamento, medo, morte e respeito, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais dessa importância das cores e os significados, eu trouxe aqui a logomarca do Banco Itaú para a gente dar uma olhada. E eu quero que vocês reparem que a logomarca do Banco Itaú ela é formada por 3 cores básicas, que são o laranja, o azul e o amarelo. Se considerarmos que o banco é uma instituição financeira,
onde as pessoas depositam seu crédito, seu dinheiro, seu salário, seus investimentos, né? O que o banco gostaria de nos transmitir? Então, o Itaú, através do amarelo, ele nos transmite otimismo, né? A pessoa não pode olhar para um banco e ter um pensamento de dúvida, de negatividade. O azul, que transmite segurança, eu preciso acreditar, eu preciso me sentir seguro com aquela instituição para fazer os meus investimentos. E o laranja, óbvio, né, que significa prosperidade. Todo mundo que quer ter uma relação com uma instituição financeira, ela gostaria de ter prosperidade. Então, a logomarca do Banco Itaú, ela nos transmite exatamente esses 3 pontos principais: otimismo, pelo amarelo, segurança, pelo azul, e prosperidade, pela cor laranja. Então, é interessante, quando nós decidimos, como eu disse lá mais no início, que quando a gente decide o que a gente vai divulgar, ou um local, um evento, né, uma pessoa, um comércio, um artista, o que for, a gente já consegue ter uma definição prévia de que tipo de cores a gente vai usar no material. Isso nos diz muito. Vou dizer outro significado para vocês, por exemplo. Quando a gente fala de comércio, eu não sei se vocês já repararam, mas quase todas as lancherias, né, e fast foods, eles usam muito a cor vermelha, laranja e amarelo. Né? Porque o amarelo é descontração, é calor, energia, né? O laranja é alegria, sucesso, o vermelho, excitação, energia, paixão. Então, tudo cores que nos motivam e cores quentes, né? Que combinam com o alimento. Tem toda essa divisão também de cores quentes, de cores frias. E isso é muito importante. Também a escolha de cores que combinem. Ter uma sensibilidade na hora de unir cores, para não escolher cores muito gritantes e que venham a ser conflitantes entre si, em vez de se unirem em harmonia, tá? É muito importante harmonizar as cores. Vamos para o próximo ponto. Vamos lá. Vamos lá, as fontes. Tu sabes que quando eu observo materiais gráficos, uma coisa que me chama muito a atenção são o uso das fontes. As fontes e o uso delas. E uma regra básica que eu queria dar para vocês até antes de falar sobre as fontes é o seguinte: evitem a todo custo usar mais que 2 tipos de fontes diferentes no mesmo material. Mudar muito o formato das fontes gera confusão na leitura, a gente confunde informações, não traz legibilidade. Cuidar muito quando usar fonte maiúscula, palavras todas em maiúsculo. Quando usar palavras todas em maiúsculo, buscar a fonte mais limpa possível, mais clara possível, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os 4 modelos básicos de fonte, tá? Temos a fonte serifada. A fonte serifada, ela tem esse nome porque ela possui serifa. As serifas são esses pequenos pés que a fonte tem presente na parte superior e inferior de cada letra. Isso é chamado serifa, esse puxadinho que a fonte tem. A sem serifa é a fonte assim mais quadrada, né, mais limpa. A cursiva ou caligráfica, ela tende a imitar a nossa escrita, a escrita manual, tá? Então, normalmente tu vai ver muito a letra cursiva ou caligrafada em convites de casamento, né? Porque por mais que um casamento seja um evento formal, a fonte cursiva ela traz aquela sensação de pessoalidade.
Então, se usa a fonte cursiva para dizer, eu escrevi isso para você, eu estou convidando do meu próprio punho, né? Então, essa sensação de que você é importante para mim, você é importante para o meu evento, você é importante para o meu aniversário, para o meu casamento, para a minha formatura. Né? Por isso que se usa muito as letras cursivas e caligrafadas. Depois temos as letras decorativas. Então, por exemplo, assim, as letras decorativas são as letras mais desenhadas. Ah, Ana, mas toda letra é desenhada. Sim, mas a letra decorativa, ela tem desenhos específicos. Vou dar um outro exemplo para vocês, da Coca-Cola. A Coca-Cola, o logo da Coca-Cola, ela tem uma fonte específica, tá? Se tu baixar ela no site de fontes, que depois eu vou passar ali para vocês, se tu baixar ela no site de fontes, tem a fonte Coca-Cola. E tu pode escrever qualquer palavra com a fonte Coca-Cola. Só que tu vai ler, por exemplo, deixa eu ver, computador escrito com a fonte Coca-Cola, ela sempre vai te levar para o nome da Coca-Cola. É que nem a fonte também que foi criada a marca da Harley Davidson, né? Aquela marca de motos. Tu vê a fonte escrita com outro nome, por exemplo, oficina escrito com a Harley, ou cadeira, sempre vai te remeter à marca. Então, essas fontes que são muito desenhadas, que são decorativas, ou que são muito específicas de uma logo, já de uma marca muito batida, elas tendem a puxar a pessoa para aquela memória guardada sobre a informação que ela já tem sobre aquela fonte. Então, as fontes decorativas, elas devem ser evitadas, tá? Em casos específicos, em necessidades específicas, mas não para materiais de divulgação, elas não comunicam da forma correta, tá? Sobre evitar usar mais de 2 tipos de fontes. Ele diz assim para mim, Ana, só que eu quero dividir as informações de alguma forma, eu queria dividir através das fontes. Eu queria usar uma fonte mais forte para dizer tal coisa no material, e eu queria usar uma fonte mais fininha para dizer outra coisa. Tu pode fazer isso sem precisar usar várias fontes diferentes. E agora eu vou mostrar como, tá bom? Aqui, ó. Várias fontes possuem família. Isso mesmo. Temos família de fontes. Aqui a gente tem a família Century. Então, você pode ver que tem uma variação da fonte Century. Temos a família da Behnscript. E a Behnscript, ela tem muitas variações. Eu gosto muito de usar essa fonte porque ela me dá muitas opções. Entendeu? Então, se eu quero ela mais pesada, eu quero ela condensada, eu quero ela mais leve, eu quero ela mais gordinha, eu quero ela mais enxutinha. A Behnscript, ela nos dá várias opções. Então, eu consigo variar as fontes dentro do meu material sem precisar trocar o tipo de fonte. Entendeu? E daí ela não entra em conflito. Se tu usa a fonte da mesma família, ela não entra em conflito. Elas não entram em conflito entre si, tá? Então, essa é uma estratégia boa para evitar o uso de fontes diversas no mesmo material. Tá bom? Vamos ao próximo ponto. Deixa eu ver. E agora vamos a uma parte mais prática. Aqui. Eu vou literalmente destrinchar com vocês uma montagem de um material que eu fiz há uns anos atrás, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse processo que eu digo de, vamos responder 3 perguntas, tá? Mas como é que, parece tão simples, mas eu não estou conseguindo entender, Ana, não estou conseguindo visualizar isso. Então, agora eu peguei esse exemplo, que eu acho que ele ficou bem claro e bem nítido para conseguir explicar para vocês, tá? Então, vamos lá, as perguntas iniciais. O que eu vou divulgar? O que vai ser divulgado? Então, aqui eu recebi uma encomenda de material, que era a festa da lavanda da Prefeitura de Morro Vai, tá?
Então, eu tenho a minha primeira pergunta respondida. O que vai ser divulgado? Um evento. Um evento chamado Festa da Lavanda. Festa da Lavanda. Lavanda, a gente sabe que é uma flor, e é uma flor roxa. Então, eu tenho que começar a procurar imagens vinculadas a esta informação básica que eu tenho, a lavanda. E eu fui atrás de uma imagem que me proporcionasse cortes diferentes. Eu vou explicar por quê. Essa encomenda de material que eu recebi era para várias aplicações. Então, ia ser feito cartazes, banner de lona, banner de tripé, banner de fundo de palco. Ia ser feito também folheto com programação, convite da festa, capa de Facebook, divulgação de redes sociais, posts para redes sociais. Então eu já comecei o meu material imaginando que eu precisava de uma imagem que não me limitasse. Eu precisava de uma imagem que ela me permitisse cortes diversos para que eu pudesse formar materiais de festa, tanto dos formatos quadrado, horizontal e vertical, para que eu conseguisse aplicar em todas as mídias que eu precisava veicular esse material. Então, eu encontrei esta imagem de uma plantação de lavandas, tá? Num site de imagens gratuitas, que eu também vou passar mais adiante para vocês. E comecei a trabalhar a partir dela. Eu achei uma imagem interessante, boa, para cortes. Eu posso fazer ela tem uma amplitude que me permite colocar no formato quadrado, fazer um corte horizontal, um vertical, sem me gerar maiores problemas. Escolhida a imagem, a partir do primeiro resposta ali que eu falei para vocês da primeira pergunta, eu consigo tirar ali a definição de cores, eu consigo montar uma paleta de cores para eu usar. Eu gosto muito de trabalhar assim. Eu gosto de começar sempre com uma imagem. A imagem, ela me dá um norte, ela me dá um rumo, ela me serve de guia para definir cores, para definir fontes, para definir os trabalhos, se eu vou usar degradê na imagem depois, se eu vou transformá-la em vetor, transformá-la num desenho, transformá-la numa aquarela, entendeu? A imagem, eu sempre parto de uma imagem para montar um trabalho. Tá? Então, a partir dessa foto da lavanda, eu montei a paleta de cores, né? Então, aí eu tenho um roxo, eu tenho um bege e eu tenho verde, tá? Isso tudo eu captei, eu uso o CorelDRAW, eu disse que eu não vou ensinar vocês a mexer em editores, tá? Mas eu vou dar uma dica depois no final sobre o Canva, é um editor muito fácil que dá para usar no celular e no computador, tá? Eu uso normalmente o Corel, então essa paleta eu montei como? Eu pego o conta-gotas do Corel, clico em cima das cores que estão mais me chamando a atenção. E aí eu cliquei em cima da florzinha de lavanda, eu catei aquele roxo ali. Eu cliquei em cima do begezinho, essa parte que aparece mais seca. Não sei se vocês conseguem ver. Essa parte aqui, ó, que aparece mais sequinha da flor aqui, que tem esse begezinho. Pois é, esse bege aqui, eu catei desses begezinhos aqui, ó. Eu botei o conta-gotas aqui e peguei o bege. Porque eu precisava de uma cor de um pouquinho mais de contraste e um pouco mais clara. E o verde aqui do verde da lavanda também. Montei a minha paleta de cores básica. Eu também tinha um outro ponto de inspiração aqui, que era esta logo da prefeitura de Monroiter, que eles estavam usando naquele ano. Então, eu sabia que essa logo ia ser usada no material, eles queriam destaque para essa logo, então eu teria que montar uma arte que não contrastasse com esta logo, tinha que estar harmonizada com esta logo, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. Qual a segunda pergunta? Para que público? A festa da lavanda era para a cidade toda, para o estado, né, para diversos visitantes, então era o público geral. Então, eu já ia montar uma arte que não era para um nicho específico, que não era para crianças, então, assim, então, o que me guiou mesmo foi essa questão da lavanda,
do logo da cidade para definir os próximos passos ali, principalmente na questão da fonte. E como eu falei para vocês ali, ó, a terceira pergunta, onde vai ser veiculado o material, se é mídias digitais impressas, para eu definir o tamanho. Então, como esse material eu precisava produzir diversos tamanhos diferentes, né, eu parti de uma imagem que me permitisse vários recortes. Vamos para o próximo ponto. A escolha da letra, da fonte. Como eu tinha muita informação naquela foto da lavanda e eu pretendia usar ela, eu escolhi uma fonte que combinasse com a lavanda, que tivesse aquele tom de romantismo, porque outro ponto importante também é, quanto mais informações tu tiver sobre o material, sobre a pessoa que tu tá, sobre o material, o produto que tu tá divulgando, a pessoa, o artista, o evento, mais qualidade tu consegue colocar no material. Então, Monreuter é uma cidade que integra a Rota Romântica na Serra Gaúcha. Entendeu? Então, quanto mais romantismo eu conseguisse botar no material, mais eu ia identificar a cidade com isso. Então, eu escolhi a fonte Gabriola, é uma fonte que eu gosto bastante, é uma fonte serifada, que ela dá um ar romântico, mas ela é de fácil leitura. Então, a partir da Gabriola, eu consegui colocar todas as informações básicas que eu precisava colocar no material, que era a cidade, Festa Nacional da Lavanda, o dia, a data de período do evento, que foi de 20 a 22 de outubro de 2017, e onde que aconteceria o evento, no ginásio municipal de Monreuter. Só que tinha uma coisa que me incomodou na Gabriola, que é o L maiúsculo inicial. O L estava muito simples, ele estava muito quadrado para todo o romantismo, para tudo aquilo que eu queria para o material. Então, eu fui atrás de um outro L para substituir o L da Gabriola. E eu encontrei no tipo Pride BT este L aqui, que aí ele se encaixou perfeitamente no processo, no projeto que eu estava pensando para o material. Aproveitei também, usei a tipo Pride BT também para pegar o 3, que é o que vai aparecer depois, que é a terceira festa nacional da lavanda. Então, eu usei o 3 também, que o 3 da Gabriola também era mais simples, e eu gostei desse 3 um pouquinho mais trabalhadinho, mas que não perdia a visibilidade, tá? Como eu tinha eu tenho uma foto ali, que é com bastante imagem, assim, né, é uma foto completa, eu precisava de um espaço mais limpo, mais claro, para eu colocar as informações. Então, eu fui atrás de um material, de um elemento gráfico, na verdade, um elemento gráfico que eu pudesse usar para destacar as informações. E aí eu comecei a buscar algo que tivesse a ver com lavanda, que tivesse a ver com flores e com romantismo, e aí eu encontrei esse círculo de flores. Isso aqui era uma foto, era uma imagem foto, tá? Que estava em JPEG. Eu trouxe ela para o CorelDRAW, entendeu? E lá no recurso Bitmap, rastreio de contorno, eu consegui transformar a imagem em JPEG em vetor. Então, isso aqui se transformou num desenho, tá? Isso aqui não é uma foto agora, ele está em desenho. E aí eu consegui recortar ela, porque daí eu tirei o fundo que ela tinha, eu tirei o exterior dela e com um contorno para a minha informação que eu precisava. Então, a gente vai para a próxima página agora, que é o material montado. Aqui, então, eu usei a paleta, ó, vocês podem ver que aquele begezinho, lembra que eu separei o begezinho das florzinhas ali secas? Eu usei o begezinho para destacar a terceira festa nacional e o Monreuter, porque daí o lavanda só ficaria no roxo ali, e a data embaixo, que daí ia ficar em tamanho menor. Ó, o L contornando todo, porque daí o L, todo contornado, assim, ele entrava todo no contexto romântico do círculo de flores, entendeu? Ah, outro detalhe também, por que eu optei em usar toda essa informação aqui na Gabriola, né, tirando o L, que foi uma letra à parte, na Gabriola, numa única fonte, por quê? Porque eu já tinha a fonte aqui, ó, do símbolo da logo de Monreuter. Então, eu já tinha uma outra fonte aqui. Então, eu já estou trabalhando com duas fontes aqui. Na verdade, no caso, três, né? Porque eu usei o 3 e o L de outra fonte. Mas aqui eu já tinha uma fonte. Então, eu não poderia ficar misturando muitas fontes aqui para não dar conflito de informação.
E o que essa montagem aqui, com esse elemento gráfico do círculo de flores, com as informações todas no centro, me proporcionou? Me proporcionou uma marca à parte, que eu pude usar em outros materiais, aqui, que nem nesse convite específico aqui, que era para o show do Thiago York, foi usado só o símbolo, sem usar foto, não precisou usar foto. No convite oficial que foi enviado pela prefeitura para os órgãos, né, também foi usado só o símbolo, não foi usado a foto no fundo. Também foi impresso um chaveiro pela prefeitura para dar de brinde da terceira festa a partir da marca que eu fiz aqui. Então, assim, aqui eu tenho material vertical, formato vertical, que é usado para banner e para cartaz. Aqui eu tenho o formato horizontal, que poderia ser trabalhado para capa de Facebook, e outras aplicações, e ela também me permitiu o formato quadrado. Então, aqui eu trouxe esses exemplos aqui para vocês. Esse espaço em branco aqui que eu deixei, tá? Esse espaço em branco aqui é onde vai a caixa de logomarcas, tá? De apoiadores, patrocínio, realização, tá? Nesses dois materiais aqui. Então, aqui a gente tem este exemplo de como ficou montado desculpa, o material da terceira festa da lavanda, partindo do princípio de responder aquelas 3 perguntas iniciais que eu propus para vocês, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Eu peguei mais 2 exemplos aqui para vocês, mas aí eu não vou destrinchar, só vou mostrar para vocês como foi montado. Esse também, os 3 exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês são 3 exemplos da Prefeitura de Monroy de trabalhos que eu fiz para eles, tá? Porque eu gostei deles, ficaram muito bem montados, assim, eu acho que passa bem a ideia que eu quero transmitir para vocês da questão da escolha das cores, da escolha da imagem, do perfil de público. Esta, por exemplo, aqui, ó, a 24ª Feira do Livro de Monroy. Qual era a ideia desta festa? Era mostrar, era passar aquela sensação de que a feira é da comunidade, primeiro, e outra coisa, a feira de Monroy, ela é realizada na praça central da cidade. Então, tinha aquela ideia de que a feira é na praça e é para todos. Então, quando eu fui atrás de uma imagem, eu queria uma imagem que transmitisse isso, que transmitisse essa sensação de comunidade, de família, de todo mundo junto, de livro, de praça, e aí me caiu essa imagem, assim, no colo, que foi uma imagem incrível que eu consegui no FreePic, depois eu vou passar para vocês o site, que é um site de banco de dados de imagens gratuitas. E essa imagem encaixou perfeitamente para a proposta da Feira do Livro daquele ano. E outra questão interessante é que essa imagem ela tinha outras versões, como essa aqui que vocês podem ver, ó, que essa versão aqui de cima, do canto superior direito, essa versão ela foi usada tanto para a capa do Facebook, quanto para o Vale Livro que foi distribuído na feira, tá? E o pessoal ficou tão feliz com essa arte, com essa imagem, porque essa imagem aqui é maravilhosa, tá, gente? Essa imagem aqui veio do FreePic, que eles resolveram imprimir, então, camisetas. E foi feita a arte para camiseta também. Aí eu retirei o fundo todo da imagem, deixei só o livro, a árvore e as pessoas, para a gente aplicar na camiseta. Para essa, aqui, ó, quero colocar para vocês a fonte, tá? Então, eu usei 2 tipos de fonte, na verdade foram 3, aqui, que é do Ministério da Cultura e Secretaria de Estado, Turismo e tal, aqui é uma fonte específica. Aí eu usei a fonte principal dos materiais da feira, que é esta aqui. Vocês veem que é uma fonte com cortes mais retos, porque aqui é recorte, né? Essa sensação de recorte de papel, eu queria uma letra, uma fonte que se encaixasse com esse tipo de imagem que a gente tem aqui, ó, com papel, recorte, e essa fonte, ela foi bem adequada. Pode ver que o verde, ele não é um verde muito escuro que está no fundo, a fonte está em branco, e mesmo assim ela ficou extremamente legível, tá? Então, a gente tem essa mesma fonte principal aqui no chamado da festa e no de local. Depois eu peguei uma fonte, aqui uma fonte sem serif, e aqui uma fonte serifada,
para colocar as palavras da patrona da Feira do Livro. Tá bom? Vamos para o próximo evento, que também é Feira do Livro de Monreuter, mas é do ano seguinte. Essa aqui também foi uma arte que eu gostei muito, porque a proposta era a Feira do Livro ia homenagear o Nordeste, né? O estado homenageado pelo livro Nordeste, e então a gente tinha que passar essa sensação de calor, queria um material com tons terrosos, sensação de calor, de afeto. Escolhemos o tema de cordel. Esta imagem de cordel ela foi pegada no Pinterest, né? E eu trabalhei em cima dela para montar esta imagem, esta arte da Feira do Livro de Monreuter, a 25ª. Né? Então, vocês podem ver, ó, que indo para a 24ª, que tinha um tipo de proposta, e a 25ª, uma outra proposta bem diferente, cada uma adequada à proposta do evento do ano, né? Então, aqui a gente usou cores quentes, usou cordel, que é muito característico, né, do Nordeste, e ela ficou uma arte muito bonita e muito expressiva também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da escala de cores, porque quando tu faz um material gráfico, o editor que tu estiver usando, ele vai solicitar um tipo de escala de cores. Se tu for fazer o manual o material para impressão em gráfica, você vai usar a escala CMYK. Por quê? Porque a junção das cores azul, o ciano, magenta e o yellow, eles geram o black, preto. Então, ele ele faz com que a definição de cores para impressão fique muito melhor, muito mais clara. Quando o material que você for salvar, ele for um material para ser usado nas redes sociais, nos meios digitais, para aparecer na tela de celular, computadores e TV, aí você vai usar a escala de cores RGB, que é o Red, Green e Blue, porque a junção das cores Red, Green e Blue dá branco, ela emite luz, e o meio digital ele precisa de luz para manter a melhor nitidez das imagens, tá? Então, isso aqui é uma informação básica de escala de cores, de como salvar materiais, que tipo de cores, que tipo de escala de cores usar para cada material. Então, atentem a isso. Materiais que forem impressos, materiais que forem enviados para impressão, para gráfica, seja cartaz, seja banner, seja outdoor, tu vai mandar em escala CMYK. Se tu for usar o material em meios digitais, tu vai salvar ele em escala RGB. Certinho? Vamos para o próximo ponto. Aqui temos os sites, então, que eu disse que eu ia passar para vocês, tá? Freepik é um dos sites que eu mais uso para baixar imagens, tá? Ele tem a opção de tu selecionar se tu quer ver fotos, ou vetores, ou todos, né? Eu vou mostrar mais ali na frente para vocês. Tem os sites para baixar fontes, o que eu mais uso é o da fonte, tá? O www da fonte. Que ó, o freepik.com é o que eu uso, mas todos eles são sites de baixar fontes gratuitas, tá? Aí tu tem que ver a orientação do site se ele tá pedindo atribuição de imagem, tá? O Freepik ele pede atribuição de imagem, aí no momento que tu bota lá para fazer o download, ele vai aparecer copiar link para atribuir créditos de autoria, tá? Daí tu só bota lá na lateral do teu material lá o nomezinho, copia e cola no teu material o nomezinho para atribuir a referência para acreditar a imagem, tá bom? E o da fonte é o que eu mais uso, tenho fontes Google, mas o da fonte é o que eu mais uso, é o melhor, não precisa atribuir também, não precisa atribuir crédito, autoria, e é uma imensidão de opções de fontes. Aqui tem sites para transferência de arquivos grandes, às vezes, né, os e-mails são limitados a 25 megas e às vezes quando a gente está trabalhando com artes, principalmente em fotos de alta resolução, os arquivos ficam imensos. Então, tu precisa enviar para alguém. Normalmente as gráficas possuem já os sites de envio
por PDF do próprio site da gráfica. Tu entra lá e tu adiciona o PDF e fica ok. Mas se for uma gráfica menor que não possui um site próprio, tu pode usar o e-transfer para fazer, que eu gosto muito de usar o e-transfer. Tu vai lá, entra no e-transfer, digita o teu e-mail, digita o e-mail para quem tu vai enviar, adiciona o arquivo e foi. Aí a pessoa do outro lado vai receber um link, ela vai abrir o link e receber um material através do e-transfer, tá? Daí tu consegue enviar materiais acima de 25 MB. E aqui são sites para criadores de QR Code, quando precisa colocar um QR Code em algum material a ser produzido, tá? O pessoal vai lá, vai copiar o QR Code para acessar alguma informação. Aí tu tem esses dois QR Code Monkey e o QR Code Fácil. Aqui está a tela do FreePic, o site de imagens gratuitas que eu falei para vocês. O FreePic, ele tem uma questão, tá? Ele é um site que ele é todo escrito em inglês. Tu pode digitar o nome que eu digitei Lua, pode digitar em português, só que ele vai te dar bem menos opções de imagens. Se tu digitar Moon, que é o Lua em inglês, aqui ele vai te dar milhões de imagens aqui, tá? Então, sempre que possível, se for pesquisar imagens no FreePic, use o nome que tu estiver procurando em inglês, porque daí tu vai ter muitas opções. Aqui, como eu falei para vocês, ó, ele dá opções de categorias, aí tu pode botar todas, uau, aqui todas as categorias, ou ver só vetores, ou só fotos, tá? Então, tu pode ser, normalmente eu uso, quando eu quero imagens, eu clico só no fotos, ou vetores, clico só vetores, mas normalmente eu pesquiso em todos aqui, tá? E aqui é importante botar aqui, ó, para você marcar o free, tá? Porque o FreePic, assim como todos os sites, tem a parte premium, que é com conta, que é paga, que tem acesso a outros tipos de imagem, mas não tem necessidade de pagar, porque a quantidade de imagens gratuitas é imensa, não tem porquê, tá? Então, tu bota no free aqui que tu quer só ver as imagens grátis. Pesquisa, ele vai abrir a outra tela, dando a opção de download, copiar link, e é isso, tá feito. Tá feito o trabalho de download de imagens para você começar o seu material gráfico. Este aqui é o site da fonte, de fontes gratuitas, aquele que eu falei para vocês. Se você estiver procurando uma fonte específica, um nome que já tem o nome da fonte, né? Alguém te pediu, eu quero um material, mas eu quero usar a fonte tal, e daí no teu computador tu não tem a fonte. Então, daí tu vem aqui pesquisar, digita um nome específico, vai aparecer a fonte, tu vem baixar e pimba. Caso você não esteja procurando uma fonte específica, mas está procurando um tipo de fonte específico, aí você pode procurar aqui, ó. Aqui tem vários, aqui, ó. Fontes fantasia, desenho, cômica, groove, old school, enrolada, estrangeiras, asiática, arábica, mexicana, romana, técnico, quadrada, LCD, diversas, gótica, medieval, moderna, celta, entendeu? Básica, sans serif, serif, entendeu? Escrita, caligrafia, escolar, manuscrita. Daí tu clica, por exemplo, aqui, ó, escolar, vai aparecer várias fontes com estilo escolar. Não é só uma, entendeu? Aí vem todo uma quantidade, uma gama de fontes imensas. Isso aqui é perdição, gente. Tu entra nesse site aqui, tu começa a pesquisar a fonte, tu esquece do mundo, tu esquece, as horas passam, porque é uma fonte mais incrível que a outra. Mas uma dica importante, não se percam pelo encantamento. Nem sempre uma fonte muito bonita é a fonte ideal para o seu material, tá? Quando a gente está produzindo um material gráfico, a gente está produzindo um meio de comunicação. A gente está querendo comunicar algo através daquele material. Então, tu não pode simplesmente escolher qualquer tipo de fonte se ela não tiver clareza, se ela não estiver passando a mensagem, não pode escolher qualquer tipo de cor se ela não estiver passando a mensagem que tu quer passar. Porque a comunicação, para ela ser completa, ela tem que ser enviada, mas ela tem que ser recebida e entendida pelo receptor. Então, na hora de produzir o material gráfico, tu tem sempre que pensar, a pessoa que vai ler o meu material, ela vai entender o que eu tô querendo passar, a mensagem que eu tô querendo passar, o que eu tô querendo informar? Está claro, está tudo claro?
ela vai ter a mesma percepção, ela vai ter a percepção que eu quero que ela tenha. Então, tome muito cuidado com isso. É muito importante ter bom senso na hora de criar um material gráfico, tá bom, gente? Vamos para a próxima. Aqui é aquele editor gráfico que eu disse para vocês que eu ia dar umas diquinhas para vocês, que é um editor gratuito. Tu pode baixar tanto no computador quanto no celular, que é o Canva. Tá? O Canva está muito popular, o pessoal está usando muito o Canva, principalmente para fazer postagens de Instagram, tá? Então, eu printei umas telas aqui, tá? Eu baixei ele no celular, porque hoje o pessoal tem usado o celular para tudo, né? Eu acho importante prestar essa informação do Canva para vocês, porque facilita muita coisa. E para quem está iniciando, não tem ideia, nunca fez um material na vida, não tem ideia do que significa criação gráfica, baixa o Canva no celular, tá? Aqui, ó, buscar conteúdo seu ou do Canva. Aqui, se tu digitar, eu quero cartaz, eu quero postagem de history, eu quero... Aí ele vai aparecer os modelos, ó, aqui tem modelos de history pronto, daí tu só clica, tu vai clicar em cima de um desses modelos, ó, tem que ver que tem os grátis e tem os que não são grátis, tá? Mas tem muitas opções. Gratuitas, não precisa pagar. E aí tu vem nesses cartazes, aqui, ó, cartazes prontos, cartaz de Natal, cartaz de liquidação, não sei o quê. Então tem várias opções aqui, ó, prontinha, montadinha para ti. Qual é a parte? Eu peguei um modelinho ali para mostrar para vocês o que dá para fazer nessas artes prontas aqui, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o Canva. Mas o Canva é muito fácil. Tu vai clicar numa dessas artes aqui, ela vai abrir na outra tela e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei uma arte bem feinha que eu achei, tá? Mas só para mostrar para vocês as alterações e o que é possível fazer no Canva, tá? Isso aqui é muito simples, mas depois tu vai te divertir bastante. Baixa o Canva e te diverte. Vai treinando no Canva como fazer criação gráfica. Aqui, ó, fonte. Não gostei dessa fonte, tá? Por mais que ela até não seja tão ruim de ler, mas eu não gostei dela. Não gostei dessa imagem aqui que foi usada também. Eu achei que não, que tá poluindo demais a mensagem. Então, eu peguei e fiz alterações. Eu cliquei, tu clica com o dedinho em cima, aí abre aqui os editores, ó, editor de cor, editor de texto, muda a fonte, tu muda tamanho, tudo na tela do celular, tá, gente? E eu não tô ganhando nada do Canva para fazer propaganda, é porque o Canva é fácil mesmo. E eu acho que como comunicadora, que eu sou formada em jornalismo, eu acho assim, ó, que a gente, quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente puder transmitir para as pessoas, melhor. Então, meu intuito aqui não é tornar ninguém craque em nada, porque nem eu sou, mas é dizer para vocês que é possível e não é tão difícil e é divertido fazer criação gráfica. Então, baixem o Canva, vão se divertir um pouco, vão testar os conhecimentos, vão testar as habilidades com cores, escolher fontes, colocar em prática essas ideias que eu passei todas para vocês através dessa videoaula de hoje, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Troquei fonte, troquei tamanho e troquei cor. Ó, eu troquei a fonte, troquei o tamanho, aumentei ela e troquei a cor. Aqui, eu selecionei na imagem e excluí. Só cliquei em cima com o dedinho e vim aqui no excluir. Foi embora a imagem. Eu tirei essa informação daqui, botei aqui em maior destaque. Eu achava que precisava de maior destaque e troquei as cores. Só que o que aconteceu aqui? Eu, sem querer, fui escolhendo as coisas e, sem querer, acabei fazendo um material, que é um material da área da saúde, que ficou transformado parecendo uma caixa de medicamento. Vocês notaram isso? Ficou parecendo uma caixa de medicamento, né? E eu acho que eu segui a minha intuição porque eu queria que isso tudo chamasse atenção. E, sem querer, eu acabei transformando isso numa caixa de medicamento. E eu acho que a caixa de medicamento, a embalagem de medicação, ela já foi pensada para ser assim, para ter o destaque no que importa, né? E ter essas cores do azul e do vermelho. E azul e vermelho é muito usado na área da saúde, né? Então, assim, ó, eu peguei essa arte bem simplesinha, a minha arte também ficou bem simplesinha,
entendeu? Mas eu só queria mostrar para vocês o que dá para fazer e mexer ali, ó, dedo, celular e ideias e criatividade, botar em prática. Depois tu só salva, tá? Ele fica salvo como imagem no teu celular, daí tu pode compartilhar no Insta, tu pode enviar para uma gráfica para imprimir e se divertir. Tá bom, gente? Este aqui é o Canva, entendeu? Para quem não sabe mexer no Corel, até porque o Canva é gratuito, tá? Corel, Adobe Illustrator, Photoshop, outros programas são caros, né? Tu tem que pagar licença para usar, são programas que pesam também o computador, não são programas que dá para usar no celular. Então, esse aqui é um programa popular, fácil, não paga, tu mexe no celular, tu faz a tua própria arte e tu te diverte e desenvolve a criatividade. Tá bom, gente? Então, era isso. Eu quero agradecer do fundo do coração a oportunidade de ter compartilhado esse momento com vocês. Muito obrigada pela atenção e pelo seu tempo. Espero ter ajudado, espero ter trazido informação, espero ter dado ótimas dicas. Fiquem com Deus e até a próxima.